senti na era paleolítica agora, meu banco aqui, de pedra. Tudo isso pra falar com vocês, viu? Se sintam importantes. Tudo isso pra gente conversar um pouco sobre pensamento. Gente, eu não sou aquilo que eu penso. Você não é aquilo que você pensa. É muito engraçado como a gente leva os nossos próprios pensamentos, a gente toma isso como uma pura verdade. Eu tava meditando hoje de manhã e aí eu fiquei pensando, caraca, os meus pensamentos, eles não têm uma origem. Por exemplo, eles vêm do nada, né? Eles brotam do nada, é como se fosse um estalo na nossa mente. E eles somem do nada também, eu não sei pra onde eles vão, né? Eles não têm uma origem, nem um destino. Então por que eu vou dar tanta credibilidade pra uma coisa que eu não sei de onde vem? Eu não sei pra onde vai, entende? Entende a gravidade disso? Que é muito instável esse tipo de ideia. Então, diante desses pensamentos que a gente não sabe de onde eles estão vindo, para onde eles vão, você não é responsável por eles, você não é responsável por exatamente controlar os seus pensamentos, mas você é responsável por duas coisas. Você é responsável pelo modo como você reage com as suas emoções. Se você se entristece, se você se enfurece, se você fica alegre, até alegria, tá? Com esses pensamentos. Ai, tem um bichinho, desculpa. Ou com as suas ações, a forma como você pensa, como vem esses pensamentos e você reage. Você fica muito reativo às situações, entendeu? Então você é responsável por isso e tem que prestar atenção sobre isso, porque senão você vai ser uma pessoa escrava da sua mente. Você não vai ser uma pessoa que realmente domina tudo isso que flui no seu mecanismo mental. Não sei se vocês pararam para pensar sobre isso, mas é como... Vou dar um exemplo. É como se agora passasse um navio aqui atrás de mim e eu não faço a mínima ideia para onde ele vai e nem de onde ele veio. Mas eu falo, eu vou entrar, vou embarcar nesse navio. Eu vou ficar meio que à deriva, né? Porque eu não sei. Não sei exatamente por que eu tô ali e pra quê, uma finalidade para aquilo, né? Então os pensamentos, eles são muito assim. É como se em nossa mente passassem vários navios, vários trens. Use a metáfora que você quiser, entendeu? Se você quiser andar de canoinha, pode ser também. Tá passando várias canoinhas na minha cabeça. Em qual delas que eu vou embarcar? Em qual delas que eu vou me aprofundar nisso, entende? Em qual delas que eu vou seguir o fluxo? Existem pensamentos que realmente nós temos que dar voz, nós temos que dar importância, mas principalmente pensamentos negativos, pensamentos que não correspondem à verdade sobre você, você não deve ficar viciado nisso, você não deve se apegar nessa ideia e tomar como verdade sobre quem você é, entenderam? Até porque hoje a gente é muito influenciado, então a maioria dos nossos pensamentos, na verdade, não são nossos próprios pensamentos. E isso vai ser pauta para outro vídeo, sobre a nossa falta de autenticidade hoje em dia. Vai ser pauta para outro vídeo. Mas a gente acaba que o que a gente consome, a gente acaba pensando que nós somos aquilo. E nós não somos aquilo que consumimos, nós não somos aquilo que nós vemos. Nesse exato momento, eu tô olhando para essa árvore. Eu sou essa árvore porque eu tô observando ela? Claro que não, gente. Isso é questão muito lógica. Então, você não é aquilo que você vê, você não é aquilo que você consome. Então, para de adentrar nesse tipo de pensamento. Porque não são vocês, não sou eu.
E sim, nós somos aquilo que o próprio Cristo fala que nós somos, que é a mais pura essência. E por mais que às vezes a gente pensa que é algo muito elevado para nós, corresponde à verdade, porque é o próprio Criador dando atributos às suas criaturas. Um exemplo disso é quando Cristo fala: vós sois luz do mundo e sal da terra. Cara, se Deus falou que nós vamos iluminar, trazer luz à escuridão, luz às trevas, você tem que crer nisso e não vem em você uma incapacidade, porque se o próprio Criador que fez, que sabe o que é a criatura, então ele sabe o que ele está falando a seu respeito. Então é nesse tipo de voz que você deve ouvir, entenderam? Ai, velho. E é óbvio, é muito importante a gente ouvir a voz do Criador. Mas também não vamos confundir a voz do Criador com a voz da criatura, que somos nós mesmos, né? Porque muitas vezes, ou nós nos inferiorizamos demais, ou caímos para soberba, entende? Então, pensar quem você realmente não é algo modesto, algo que você está sendo egocêntrico ou algo assim. Isso é o que o mundo fala hoje em dia. Pensar sobre quem você é realmente, sem máscara, sem filtros, entendeu? Ver puramente a sua essência, seja a luz, seja as sombras que estão incorporadas em você. Não é uma soberba, entende? Entendam que isso é a realidade. E talvez isso não agrade outras pessoas, mas tem que fazer sentido pra você, entendeu? E apenas pra você. Então, o resumo da ópera é: você não é aquilo que você pensa, você é aquilo que o seu Criador pensa. Você é muito mais ou muito menos, depende do caso, como você se vê, como você se imagina. Então, sim, você é isso. E eu espero que faça sentido, e se não fizer, olha que pena, pra mim fez.